Oi, Rosane. Olá, olá. Oi, Cleide. Oi, Sônia. Oi, pessoal. Bom início de. Oi, Dolores, Cleide, Cris. Bom início de noite para nós. Que a gente tenha uma bela meditação. Lembrando aqui, peraí, que o Sérgio acabou de pedir para entrar. Deixa eu colocá-lo. Aí para a gente conversar um pouco sobre o tema dessa semana, não é? Astrológico, sobre o calendário da luz e fazermos a nossa meditação revigorante. Oi, Oi, tudo bem? tudo Jorge? bom? Então, estamos aqui mais uma segunda-feira para desenvolver a nossa meditação, essa potente experiência de contato interno que a gente tem o privilégio de poder fazer juntos e botar a tecnologia a serviço da luz? Então, podemos? Podemos. Então, sejam muito bem-vindos. Mais uma Eu, meditação. hum, Sempre lembrando que nossa meditação é diária, todos os dias, às 18 horas ou quando nós pudermos, em qualquer lugar, em qualquer momento. É uma meditação simples, que é onde quer que a gente esteja, a gente observar, entrar em estado de observação, usando a respiração também como uma aliada, né? É simples, é isso. E o tempo vai mostrando o que tem que mostrar. Mas na segunda-feira a gente tem a oportunidade de comentar pelo menos um pouco sobre o tema da semana. Essa meditação, ela é inspirada no céu da semana feito para o Rio de Janeiro às 18 horas na segunda-feira, né? E, e o calendário da luz também, é um calendário criado pela Terra de Rudá, onde fala das informações da luz a cada dia, a cada ciclo, a cada estação. Então o céu de hoje, nesse momento exato em que nós estamos juntos, está assim: a Lua, conjunção Nó do Norte, conjunção Urano, em Touro, no ascendente. Então tem um bolo ali de a Lua, o Nó do Norte, que é a cabeça do dragão, e mais Urano em Touro, bem próximo ao ascendente. E do outro lado, a 180 graus em oposição, nós temos a Vênus, o Sol, o Mercúrio, o Nó do Sul, a roda da fortuna em Escorpião, no descendente. Então, só aí envolvidos nós temos um, dois, três, quatro, cinco planetas, ou seja, 50% do céu está envolvido nessa oposição touro-escorpião, né, que já prenuncia amanhã o eclipse, eclipse lunar que nós teremos. Né? Mas não acaba aí não. Então, em oposição a Vênus, Sol, Mercúrio, Nó do Sul, Roda da Fortuna em Escorpião, no descendente, e Saturno em Aquário, lá em cima, no meio do céu, fazendo 90 graus com ambos os polos. Então, tem uma espécie de triângulo, de um lado, em Touro, um pessoal se opondo ao outro pessoal em Escorpião, e todos fazendo uma quadratura com Saturno no meio do céu em Aquário. Não é exatamente um céu auspicioso, né? Porque, no mínimo, a gente está falando aí de dois polos, e por isso que o tema da semana é a polaridade é natural, a polarização é involutiva e a dualidade é a vitória da cisão. Então, repetindo, a polaridade é natural, a polarização é involutiva e a dualidade é a vitória da cisão. O que quer dizer com a polaridade é natural? É o masculino e o feminino, o céu e terra, o yang e o yin. Isso aqui não fomos nós que inventamos, isso não é um conceito, isso não é uma teoria, isso é um dado natural, é um dado da própria natureza. Né? A fonte primordial que traz dentro de si essa androgenia
quando ela se expande, ela mostra as duas faces dela mesma que nós temos dentro da gente, né? Todo homem, toda mulher tem o masculino e o feminino. Ótimo, tudo certo, né? Agora, a polarização, ela é involutiva, ou seja, ela nos inspira a nós regredirmos. É muito importante a gente tocar nesse assunto nesse momento, ainda nesse momento de polarização acirrada. O que não tem algumas coisas que nunca são ditas, porque ficam da ordem do estratosférico. Por exemplo, já foi falado aqui algumas vezes que eu e Lígia estamos fazendo uma pesquisa já desde 90, se não me engano, 96, desde 1996, sobre a verdadeira história da humanidade e o que é anterior à própria humanidade. Muitas conclusões já foram chegadas e a gente muito lentamente está compartilhando, mas tem uma delas que eu queria falar hoje, que talvez alguns de vocês já saibam, que existem vários universos, várias galáxias, vários sistemas, isso a gente sabe, né? Mas existem sistemas estelares ou galáxias onde o nível de dualidade é mínimo. E quanto menor a dualidade, mais evoluído é a turma que está ali no processo de jornada evolutiva. Quanto maior a dualidade, quanto maior a polarização, menos evoluído nós somos. Então, quando a gente estimula a polarização e a dualidade, não fica claro para a gente que a gente está investindo contra nós mesmos. Porque todo o processo evolutivo, todo mestre ascensionado, todo o processo de liberação, né, ele passa por uma diminuição drástica da polarização. Não da polaridade, mas da polarização e da dualidade. Então, isso precisa ficar claro. O nosso sistema solar aqui, essa galáxia, né, o planeta Terra, tem um alto grau de polarização e de dualidade, né? Um dia nós vamos falar sobre um tema que já é muito abordado, que são os exilados que vieram para cá, né, e trazem, os exilados que encarnaram aqui no planeta Terra e trazem em suas psiques um nível de dualidade muito grande. Então toda essa nossa guerra é guerra racial, é guerra identitária, é guerra de masculino com feminino, essas bobajadas, né? Elas estão entranhadas num nível regressivo evolutivo. Então, se nós que estamos buscando um processo de crescimento espiritual não temos clareza disso, fica muito mais complicado. Né? Eu não estou aqui fazendo apologia a que a gente tome uma decisão intelectual de acabar com a dualidade, com a polarização, amando o próximo como a ti mesmo. A coisa não é assim tão simples, é todo um processo evolutivo, mas é para lá que a gente vai mais cedo ou mais tarde, ou mais tarde ou mais tarde, que a gente saiba disso. Né? Porque a gente esquece que a gente fica investindo na dualidade, investindo na polarização, sem perceber que isso é um agente tóxico para o nosso processo evolutivo. Tá? Então, o céu o céu de hoje, né, e que ele é extensivo essa semana, ele fala muito claramente dessa dualidade. De um lado, em Touro, você tem a Vênus, né, Sol, Mercúrio, nó do Sul, a roda da fortuna, perdão, de um lado, a Lua, o nó do Norte, Urano em Touro, no ascendente, e do outro lado, a Vênus, o Sol, Mercúrio, nó do Sul e a roda da fortuna, em Escorpião no descendente. Como se não bastasse o Saturno no meio do céu fazendo 90 graus, a quadratura, como quem diz assim, olha, vamos focalizar no lado tóxico dessa dualidade, dessa polarização. Tá? No mínimo, o que eu estou falando é a gente fazer uma espécie de revisão, né? Uma espécie de ressignificação disso. Não de uma decisão libertária, que amanhã de manhã eu vou acordar sem dualidade. Não, isso não existe. Mas a gente refletir, porque a gente entra no moto contínuo que a gente acaba achando delicioso. Nós e eles, nós e eles, nós e eles. Isso é mais do que tóxico, isso é um processo involutivo. E aí, no comentário, o Dharma do humano é reconciliar os opostos. Fora disso, é a estagnação e suas misérias. É curioso essa palavra reconciliação dos opostos, a gente encontra muito isso
na psicologia junguiana, né? E fica natural, reconciliação dos opostos. A gente pergunta, mas vem cá, mas eles brigaram? Quando é que eles brigaram? Porque eles vão se reconciliar? Pois é, nós que nos identificamos com a cisão Yang e Yin, masculino, feminino, céu, terra, quando a gente se identifica com essa cisão, a gente tem um dever de casa, que é o nosso Dharma, que é reconciliar esses opostos. E só quem pode reconciliar os opostos é a consciência. Nem o amor, porque o amor vem depois da consciência, o amor não vem antes da consciência. Você não pode querer botar o amor para fazer essa reconciliação se a gente não é consciente dessa necessidade. Então, o nosso Dharma, o Dharma do humano, é ser amor. E para isso a gente precisa ser consciente. E no ato de ser consciente, o primeiro dever de casa é falar assim, mas peraí, não existe nós e eles. Tá? Isso é bonito num jogo de futebol, num jogo, essa coisa assim, é um jogo, uma brincadeira que tem 90 minutos e que acaba. Levar isso pela vida inteira, e encarnação e sai encarnação, é um tiro no pé. Né? Então o comentário é: o Dharma do humano é reconciliar os opostos. Fora disso, é a estagnação e suas misérias. Porque outra coisa importante, essa palavra estagnação, para a medicina chinesa, por exemplo, a doença é algum tipo de estagnação, porque a saúde é fluidez, a saúde é fluxo, a saúde é fluidez, como um rio que flui naturalmente na direção do oceano. Quando esse rio ele sofre uma estagnação, um dique, alguma coisa vai acontecer perigosa, porque essa água vai subir no dique, vai transbordar e pode ser que leve algumas cidades juntos com pessoas. Então, que o rio flua. Então, fora disso, é a estagnação e as suas misérias decorrentes da estagnação. Né? A gente que tem um certo apreço pela palavra acomodação, embora não assuma, a gente não assume, mas a gente tem um certo apreço pela palavra acomodação, porque, sabe, tá tão bom aqui, porque... E a vida não funciona com acomodação nem com estagnação, é sempre um movimento friccional, né? Que vai na direção da reconciliação dos opostos, através da consciência, e que deságua no amor. E aí eu termino com o calendário da luz, que é céu sobre lago. Insisto que o calendário da luz ele não tem obrigatoriamente que dialogar com o tema astrológico que a gente traz. A gente faz o tema astrológico e pega a linha do dia e vai no Xing, no livro das mutações. Muitas vezes tem uma ligação muito profunda com o tema, outras vezes aparentemente não tem. Tá? E às vezes, muitas vezes, o linguajar é tão simples, que a gente pensa, mas peraí, tem alguma coisa errada, eu acho que eu não entendi, de tão simples que é. Né? Então, o que está dito, né, para o dia de hoje, para essa meditação no calendário da luz? É necessário permanecer consciente do perigo inerente a uma conduta decisiva, em especial quando essa conduta decisiva deve ser prolongada. E aí termina dizendo: só a consciência do perigo possibilita o sucesso. Só a consciência do perigo possibilita o sucesso. Não tem nada que explicar, esse texto está claro, né? Mas se eu quiser fazer uma ponte com o que foi dito antes, no tema astrológico, no caso, o perigo é a gente não perceber a nossa identificação com um dos lados dos polos, um dos lados da polaridade. Quando a gente não percebe a nossa identificação com um dos lados, a gente quer que a gente vença o outro lado. Que a gente vença o outro lado. E não existe o outro lado. Tá? Porque nós somos um fractal da fonte primordial. Ela tem dentro dela o masculino e o feminino. Logo, nós também temos o masculino e o feminino. Então, não faz sentido eu querer vencer alguma coisa que sou eu mesmo, vamos dizer. Às vezes, quando a gente usa essa expressão vencer a mim mesmo, a gente está se referindo às questões do ego. Né? Eu sou o meu maior inimigo, porque o meu ego me distancia do meu ser. Ok, tudo bem, está certo. Mas aqui não é o masculino venceu o feminino venceu o masculino, o branco venceu o negro venceu o branco, sabe? Não, tá? Então é isso que está sendo dito nesse céu polar, né? Uma turma em Touro, uma turma em Escorpião, Saturno em cima, despejando duas quadraturas, como se dissesse. Quer dizer,
como se Saturno ele evidenciasse o horror da nossa identificação com essas polarizações. Tá bom? Então é isso. Antes de encaminhar para a meditação, acho que queria comentar só uma coisa. Essa integração dos opostos é porque as polaridades existem, como a gente cansa de dizer, né? A fricção entre elas é que vai criar uma terceira coisa. Então, em vez da gente ficar brigando de ficar de um lado ou de outro, a gente perceber e integrar os opostos é quando a gente toma consciência de que aquelas polaridades, elas têm a função de gerar, de criar uma coisa nova, de se desenvolver algo novo, de ampliar a nossa consciência ou desenvolver alguma situação nova, até objetiva e concreta. Né? Então, eu acho que em vez da gente desejar assim, felicidades para você, a gente devia, no fundo, desejar uma boa integração de opostos para você, porque aí a felicidade fica mais viável. E levando ao pé da letra, a reconciliação dos opostos gera um filho. Isso, é isso mesmo. Ele Gera não um quis dizer filho. Gera isso. uma obra, Isso. gera um ato, né? É isso. Nessa coisa nova que surge dessa aparente, né? Momentânea, né? Mas aí vem, se a gente tiver essa consciência que os olhos nos permitam ver, e que assim seja. Né? Então, pessoal, vou pedir agora, então, para a gente dar continuidade ao nosso encontro, fazendo a nossa meditação. Eu vou pedir que todos nós possamos fechar os olhos. De olhos fechados, eu sempre peço para que a gente faça um certo passeio pelo nosso corpo, desde a ponta do pé, e a gente dá um breve passeio, observando se tem alguma parte do corpo que está contraída, ou se a gente está numa posição não muito confortável, de forma que a gente relaxe as partes contraídas e se coloque numa posição confortável para a nossa meditação. Agora, vou pedir que a gente faça um contato com a nossa respiração. Respiração normal. Acho que a gente observe a nossa respiração. Agora eu vou pedir que você também faça contato com a força, com a luz do teu coração. E que nesse momento você permita que a luz, a força do teu coração se irradie em torno de você, se expanda e se irradie. Permaneçam de olhos fechados. Eu vou fazer a leitura da nossa invocação. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Bem, quero agradecer a presença de todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado por a gente poder estar juntos no início de uma semana, desfrutando da energia dessa meditação e desejando que vocês tenham uma boa noite, uma semana marcada, eu acho, pelo desejo da gente viver, não as partes, mas o inteiro. A gente pode viver o inteiro. Eu acho que é isso. Sérgio? Obrigado pela participação, tenha uma boa noite e até agora. Até. Beijo. Tchau, gente.